Em entrevista à Folha, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin, rejeitou classificar como crise o atual momento vivido pelo tribunal, que está no centro de investigações sobre supostos esquemas de vendas de decisões judiciais. Abre aspas. O STJ não vive uma crise, exceto a de volume gigantesco de processos. O que temos são fatos isolados de uns poucos servidores que destoam da maioria dos integrantes da Corte e que estão sendo investigados por alegações de venda de decisões. Fecha aspas. Na entrevista, o magistrado afirmou ainda que, em Brasília, muitas pessoas vendem um acesso que não têm aos ministros. Aspas novamente para Herman Benjamin. Brasília é a capital mundial dos lobistas, mas não o lobby legalizado como em outros países. O lobby em Brasília é feito em restaurantes, até em funerais, missas, cultos religiosos. Muitas vezes se vende acesso a ministros que não se tem, mas há muitas pessoas crédulas a esses charlatões. Vivemos num clima de vulnerabilidade, ainda mais porque damos palestras, participamos de eventos institucionais. Aceitamos tirar fotos sem pedir carteira de identidade, folha de antecedentes, e elas podem ser utilizadas para mostrar intimidade e influência com ministros, quando isso não existe, fecha aspas. Herman Benjamin também falou sobre a participação de magistrados em eventos bancados por empresários, aspas novamente. A magistratura não é carreira para quem quer ser rico, famoso ou que não gosta de trabalhar. A principal característica do magistrado é a reserva, saber que o seu lugar e voz se manifestam nos autos. Querer ser reconhecido nas ruas, se envolver em polêmicas ou ter proximidade exagerada com a classe política é incompatível com a magistratura. É muito comum que a má conduta de um reflita na instituição como um todo. Quem não quer essas responsabilidades não pode ser juiz. Deve procurar uma outra profissão. Fecha aspas. Carlo Cauty, muito boa noite. Seja bem-vindo, Cauty. A gente reproduziu aqui alguns trechos dessa entrevista do Herman Benjamin à Folha, presidente do Superior Tribunal de Justiça. O que você destaca? Ele descreve aí um modelo de juiz ali no final, um juiz que deve gostar da magistratura não para ser famoso, para dar entrevista, mas simplesmente para se ater aos autos. A gente tem visto, principalmente na Suprema Corte, um outro tipo de magistrado. Eu queria saber, inclusive, como é que é na Itália, como é que são os juízes, a postura, o comportamento da Suprema Corte, dos ministros que integram a Suprema Corte na Itália, Cauty? Primeiramente, tem pudor, né? Não só na Itália ou em outros países da Europa, diferente daqui do Brasil. Muito boa tarde, Paula, mestre Augusto, Silvio, Constantino e ao nosso público. Primeiramente, eles têm pudor e não se atrevam a dar declarações como, por exemplo, perdeu Mané, não a mola, ou precisamos recivilizar o Brasil e o dia seguinte, basicamente, soltar personalidades pluricondenadas e criminosas como José Dirceu, ou também membros do PCC, ou ligados ao PCC, né? Ou traficantes internacionais como o André do Rep, que foi solto por uma canetada de um juiz e não contentes disso, estamos devolvendo para o coitado André do Rep até o helicóptero que estava sendo usado pela polícia, sequestrado o André do Rep, usado pela polícia, agora volta para o André do Rep. Nos outros países do mundo, os juízes têm pudor, que aqui no Brasil, claramente, eles perderam. Perderam o pudor de fazer viagens internacionais em hotéis 5 estrelas bancadas por empresas que têm processos no Supremo e qualquer coisa o ministro Benjamin fale, isso é profundamente imoral. E se aplicasse aquilo que o ministro Benjamin está falando, dificilmente sobrariam magistrados lá em Brasília. A maioria deles deveriam seguir o conselho dele e largar a magistratura. Porque se fala que tem que trabalhar mais, tem que ter mais discrição, não tem que ter ligação com a classe política, não deve aceitar dinheiro. Não sobrou ninguém. No último período, o que vimos na imprensa é exatamente o oposto. Essa comistião com a classe política, missão dada é missão cumprida, com uma batidinha nas costas do Lula, um Supremo Tribunal Federal e um Tribunal Superior Eleitoral que atuaram e influenciaram as eleições, entre outras prisões completamente descabidas, contrárias até à própria Constituição.
padrões de vida muitas vezes não compatíveis com os salários que essas pessoas, que esses juízes estão, que eles recebem, e agora, não por acaso, descobrimos também, né, esses escândalos de venda de sentença. Ou seja, é um grande bazar, é um bazar que está aparecendo aos olhos da opinião pública brasileira, onde tem tudo menos o pudor, menos a vergonha na cara. Como é aceitável, pego as palavras do ministro Benjamin, como é aceitável que 2 multas de 10 bilhões de reais, uma contra a JF e outra contra a antiga Odebrecht, na verdade, delações premiadas, ou seja, eles queriam pagar, admitindo que tinham corrompido centenas de políticos, 2 delações premiadas são anuladas com canetadas de ministros cujas esposas trabalham em escritórios que defendem aquelas empresas. Aonde isso se enquadra dentro da fala do ministro Herman Benjamin? Então, assim, lá fora, se 1/10 de tudo aquilo que a gente está falando aqui acontecesse, seria um escândalo de dimensões tamanhas que o ministro se demitiria renunciaria no dia seguinte. Aqui temos ministros que vão em lanchas de cantores sertanejos, ou vão para Paris, ou vão para Londres, hospedados por empresas que estão sendo processadas lá no Supremo, recebem prêmios, são premiados, como Augusto bem mostrou na matéria dele de 2 edições atrás da UERJ, são premiados em palcos junto com pluricondenados que admitiram gravados, que corromperam metade de Brasília, e o sorriso, a cara de paisagem é o que sobra. Então, tem tudo em Brasília, menos o pudor, evidentemente.